O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando ouvimos, geralmente, as bem-aventuranças, a gente lembra logo, ou pensa, né? Que dificuldade viver isso. Porque são palavras simples, mas profundas. Logo no início aqui do Evangelho diz o seguinte, que Jesus subiu ao monte. Primeiro ele viu a multidão, subiu ao monte e sentou-se. Subiu ao monte. Vamos voltar lá atrás no Êxodo. Estava ali Moisés trazendo o povo do Egito e subiu para pegar os 10 mandamentos, não é isso? E o povo, o que fez? Construiu um bezerro de ouro. Mas ele jogou fora, depois foi, quebrou, ficou com raiva, aquela confusão toda, depois subiu de novo para ouvir a Deus. Era no monte, onde Moisés se encontrava com Deus, e dali ele recebeu a lei, os 10 mandamentos, para que o povo pudesse viver, seguir. E agora nós estamos vendo, tem muita gente que diz aqui, é os novos 10 mandamentos. Por quê? É o próprio Jesus que está sentado no trono, ou melhor, né? No monte, que era o lugar da presença de Deus, e fala ao povo que está ali ao seu redor, uma multidão. É o próprio Deus ensinando como é que o povo deve seguir. Porque os 10 mandamentos já estava tudo decorado na cabeça deles. Mas era preciso viver esse tempo novo que Jesus estava trazendo. E aí a primeira coisa que Jesus fala é: bem-aventurados pobres em espírito. E aí a gente fica pensando, né? Os pobres, então se eu tenho um dinheirinho a mais, eu estou fora. Não é essa pobreza que Jesus está dizendo. É aquele que é aberto à palavra de Deus. É aquele que quer ouvir, aquele que é simples, que você fala assim, nossa, como fulano é dócil à palavra de Deus. Essa pessoa é pobre em espírito. É porque a gente também usa essa frase aqui para denegrir a pessoa, não é? Nossa, fulano, como você é pobre em espírito, não é? Vocês já ouviram isso? Tem muita gente que usa isso aqui para falar, mas não.
é uma coisa positiva, uma coisa boa, é uma pessoa dócil, coração aberto, acolhedor à vontade, à palavra de Deus em sua vida. Por isso que Jesus já diz, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Só uma pessoa pobre em espírito consegue compreender o que o Senhor quer para a gente. Aquele que é arrogante, aquele que já sabe tudo, aqueles que têm os 10 mandamentos gravados na cabeça e que fala só isso que eu tenho que viver, não consegue viver a palavra de Deus. Não consegue viver esse tempo novo que Jesus trouxe e que Ele vai ensinando aqui nas bem-aventuranças. Não é fácil, mas também não é impossível. Bem-aventurados pobres em espírito. Como a gente precisa ter essa abertura? Como a gente precisa ter esse coração pobre a acolher Deus? Aqui eu posso até dizer uma coisa, viu? Felizes os humildes em espírito, em coração, porque só quem é humilde consegue acolher a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, repito o que eu disse no início, não é nada extraordinário, é uma coisa simples. Palavras simples, mas que pode nos dar a salvação se a gente seguir. Se não é só palavras, se não é só versículos. E aí Jesus continua: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui eu quero pegar um pouquinho para falar para a gente. Os mansos. E muitas vezes a gente acha que manso é besta, viu? Como diz na minha terra. É aquele que todo mundo bate, aquele que todo mundo fala, e ele fica ali igual um bobo. Não. Não é esse não. Manso é aquele que, diante das situações, muitas vezes, abaixa a cabeça. Muitas vezes faz isso. Tem tudo para destruir a outra pessoa. Mas também, na hora certa, fala as coisas certas, no momento certo, pontua direitinho o que deve ser falado. Repito o que eu disse outro dia para o povo aqui. Quando Jesus foi pego lá para ser crucificado, foi levado lá diante dos sacerdotes, teve um abençoado, para não dizer outra palavra, né? Para vocês não ficarem aí escandalizados com o padre, que deu um tapa no rosto de Jesus. Jesus está dizendo aqui, manso, não é? Não era para Jesus ficar quieto? Mas ele não ficou quieto, não. Por que me bates? Se falei mal, me diga o que eu falei de mal. Mas se falei bem, por que me bates? A gente fizer essa leitura de manso aqui, achar que a gente ia ficar igual um bobo, levar porrada para lá e para cá e não falar nada? Não. Não é essa mansidão que Jesus está falando aqui. É mansidão também no Espírito. Só uma pessoa que é cheia do Espírito Santo silencia naquela hora que ela quer falar 10.000 palavras e você chegou cansado do trabalho, ou você está cansada do trabalho e ele está querendo conversar e falar e soltar tudo, e você respira e fala: "Oh, meu Pai." Alguém entendeu alguma coisa aí? Acontece isso aí nesses lares? Só quem tem o Espírito Santo consegue respirar fundo, ouvir. Naquele dia que você está estressado, que você está estressada, e você para, ouve, respira fundo. E aí, vou abrir um parêntese aqui. Como é importante um casal conhecer o outro, viu?
Hoje começa tudo errado, né? Acho que vocês ouviram isso falar de manhã. Começa do prazer e vai para o amor. Primeiro você precisa se apaixonar, precisa conhecer. Outro dia eu conversava com uma pessoa, os jovens hoje não sabem nem o que é namorar. Pensa que namorar já é casar com a outra pessoa. Não, namorar é você conhecer a outra pessoa. E no namoro você conhece, você está aberto a conhecer outra pessoa. No namoro você conhece um pouco mais da pessoa, principalmente quando a pessoa está estressada. Que já chega no namoro daquele jeito, né? Ah, você atrasou? Não sei o que, você atrasou 1 minuto, tá? Aí você já vai assim, nossa, já vi que ela não gosta disso. Já vi que ele não gosta dessa situação. Você vai conhecendo a outra pessoa. Quando está naqueles dias chamado TPM, é isso mesmo? Ave Maria do céu! Então, no namoro, você também vai perceber isso na outra pessoa. Você vai perceber quando ela está ali, tem gente que fica nervosa, você vai perceber o jeito dela. Vai falar, olha, quando ela entra no período menstrual, ela fica meio estressada. Então, eu já sei que quando eu casar com ela, tem dias que ela vai estar assim. E no outro dia vai estar normal. Mas é preciso, é nesse ponto que você conhece a outra pessoa e aí você consegue ter esse espírito manso. Porque na hora que você vê que ela está, você fala assim, opa, qual é a data de hoje? Ah, tá, já sei. Então você respira fundo, deixa ela falar tudo. E depois você fala, bom, amanhã ela vai estar normal. Mas também da parte dele. Você sabe que ele é daquele jeito. Você arrumou um negócio, tem que ser daquela hora, naquele momento, porque ele quer tudo naquela hora. Atrasou 1 minutinho, porque você está colocando aquele batom e chegou no compromisso, ele já está lá sentado, já meia hora, né? Mas a gente não marcou outra hora, você está chegando agora. Aí você precisa falar, opa, ele não gosta disso. Eu preciso observar. Mas mesmo assim você sempre vai demorar um pouquinho mais, né? Mas é preciso olhar, que aí você vai conhecer o jeito dele, vai observar. E quando vocês forem sair em família para ir comer um espetinho de gato por aí, você vai falar assim, opa, ele gosta de ir na hora, então ele vai chegar, vai tomar banho, eu já preciso começar a tomar banho para poder me preparar, passar meus batons, passar os negócios no olho, tal. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue ser manso nesse momento e falar, vou me preparar, porque eu sei que ele não gosta, que eu sei que ela não gosta disso. É essa graça que Deus dá. Ou então, às vezes está em casa, né? Eu sempre digo assim, existe fases, é óbvio, no casamento. Principalmente quando você casa logo. Você começa a observar o outro e perceber que ele gosta de colocar o sapato debaixo da cama. Você não gosta de colocar lá mas ele gosta de colocar embaixo, ou ela. É no namoro que você percebe isso também, viu? Porque às vezes ele vai para a sua casa, ele jogou ali o sapato no meio da sala, você fala assim, nossa, tem alguma coisa errada. O namoro vai dando sinais muito simples, muito pequenos. E que a gente vai ali, quando a pessoa está namorando, vai percebendo. E aí quantos casais que se casam logo e começa a maior confusão. Você não gosta disso? Calma, respira. É normal. De um lado está vindo uma cultura, uma educação, uma família, um sobrenome, às vezes até de uma raiz, sei lá, italiana, não é? Do outro lado está vindo uma outra cultura, totalmente diferente, com raiz alemã ou polonesa, sei lá o quê.
É diferente as educações. Mas quando se faz um bom namoro, tem um bom namoro, consegue conhecer o outro. E na hora dessas bobeirinhas, eu respiro fundo e falo, não tem jeito. Eu vou ter que descer aqui, pegar esse sapato, colocar lá na sapateira, porque eu sei que ele não vai colocar. Quer ver outra coisa mais besta? Pasta de dente. Um gosta de pegar pasta de dente no meio, né? O outro gosta de acertar assim, na pontinha. Ai, meu Deus do céu! Deixa lá nos trinques. Aí outro vai lá e... Pá! É assim lá, é? Eita, tá rindo demais aqui, Agi. Ou seja, tem uma hora, um lado ou outro vai olhar e falar assim, não tem jeito, hoje eu não vou arrumar a pasta, vai ficar assim mesmo. Ou então o outro vai falar assim, não, hoje eu vou ter jeito. Vou dar um passo para ele não se estressar hoje logo cedo, eu vou apertar a pasta aqui do fundinho para frente, que ele gosta assim. São detalhes que só quem tem a mansidão do coração consegue perceber e fazer diferente. Falo isso para vocês que são casados, mas para nós também. São detalhes que a gente só com a graça da mansidão no coração, a gente consegue respirar, falar, ô Jesus, vai na paz, bendito, porque no trânsito às vezes você foi daquele jeito, te passou, te xingou, e a gente respira fundo. E aí Jesus continua, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muitas vezes os nossos irmãos ficam presos a essa palavra aqui, como se Jesus estivesse falando só da pobreza em si. Pobreza material, do não ter nada de comer. Mas a justiça que ele está falando aqui é do reino. O céu. Aquele que sonha com o céu, aquele que quer o céu, aquele que vive buscando as coisas de Deus. É bonito também falar das coisas daqueles que vivem na pobreza, também se encaixa aqui, que às vezes é injustiçado mesmo. Mas o mais importante é as coisas de Deus. Quem busca as coisas de Deus, e muitas vezes tem essa fome, essa justiça de Deus, e que o mundo vai, parece que tirando do nosso coração, da nossa vida, e vai mostrando para a gente que a gente tem que ser as coisas tudo aqui do mundo. Não é isso não. A justiça de Deus, a fome do céu, a presença, o querer estar com Deus. E aí, eu já vou para o finalzinho para que a gente possa passar aqui. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Todos que injuriarem, disserem mal contra vós. Cuidado. Quando ele diz isso, ele está dizendo por causa dele. Certo? Por causa de Jesus. Fizeram uma trama e aprontaram comigo. Olha o que ele diz. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E aqui eu lembro dos discípulos. Teve um momento que os discípulos foram injuriados, contaram mentira contra os discípulos, até bateram nos discípulos, e eles ficaram felizes, porque eles tinham apanhado, em outras palavras, por causa do nome de Jesus. Quem consegue fazer isso? Hoje a gente não pode mais nem colocar nada na internet, quanto mais falar alguma coisa. Você tem até medo. Como é que é o nome daquele negócio? Dislike, que chama? O povo tem até medo de dislike. É dislike mesmo, né? Fala quando põe assim. Ai, não falei isso aqui, fulano não... Por que não vou falar cá? Porque isso aqui é coisa de Deus, o outro não vai gostar.
Tem medo, a gente tem medo. Olha como as coisas estão fechando. E viver isso agora, quem está preparado? Quem está preparado para ser injuriado? Para montar um monte de coisas como estão montando por aí, não é? Não precisa ir muito longe, não. Olha aquele jogador aí de vôlei. Que muvuca que começou e virou, não é? Porque ele falou algo. Cristão. Claro que foi uma indireta ali, né? Mas vai dizer alguma coisa no nome de Jesus. Vai falar da Bíblia. Você vai ser injuriado. Vão cortar o seu Facebook. Vão cortar seu Instagram. E a gente está preocupado com isso. A gente não está preocupado com a verdade, com Jesus. Na nossa família, na nossa casa, precisa ter essa base, Jesus Cristo. E mesmo que vocês sejam ditos como famílias atrasadas, que parou no tempo, tenha certeza que você está sendo injuriado por causa do nome de Jesus. E será uma grande recompensa, terá uma grande recompensa no céu. Eu digo sempre para os casais, para alguém vir aqui para atender. Eu mando na minha casa, certo? Quem é casado aqui? Que bom. Eu mando na minha casa. Entra o que eu quero na minha casa. Se eu sou cristão, vai entrar coisas cristãs. Se você não deixa as coisas de Deus entrar, vai entrar as coisas do mundo. E mesmo que você seja injuriado, que casal mais retrógrado, atrasado, tem coisas novas. Receba essa injúria, mas você está no caminho certo. Caminhe. Busque as coisas de Deus, deixe as coisas de Deus realmente na sua casa. Quando vier os filhos, quem não tem filho ainda, ensine os seus filhos as coisas de Deus. E quando seu filho falar assim, mas pai, mas mãe, olha, o fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, estão até tirando sarro da minha cara, lê essa passagem para ele. Fala, olha, você está sendo injuriado por causa do nome de Jesus, isso é bom para você crescer e amadurecer. Porque hoje nós estamos num tempo que, quando um olha para o outro já está morrendo, já está caindo pela terra, porque não aguenta ouvir um não. Então ensine seu filho que seguir as palavras de Jesus muitas vezes vai ser não na sua vida. Vai dizer não, olha, isso aqui não. Isso daqui não é bom. Ah, meus coleguinhas, deixa os seus coleguinhas lá. Você não é os seus coleguinhas. Você é filho de, como é o nome do pai? E o da mãe? Você não é filho do João e da Maria. Tem que ensinar os filhos que muita coisa que vocês vão passar, principalmente os filhos agora. Se já está difícil no nosso tempo, quanto mais daqui a uns 10, 15 anos, hein? Vai ser pauleira. E se você não ensinar o seu filho a colocar o pé no chão, a escolher as coisas de Deus, Nossa Senhora, meu Deus do céu, sejamos simples, humildes de coração, porque é isso que Jesus quer de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.